Você é você ou você é o que as circunstâncias te tornaram? Você é você ou você é a resposta do que as pessoas dizem que você é? Muito boa tarde! Você está no mapa do propósito e hoje eu te convido para ser protagonista da sua própria história. Eu sou Bueno Júnior, terapeuta integrativo, pastor, pai, esposo apaixonado e estou convidando você para caminhar comigo no nosso terceiro round, na nossa terceira etapa da jornada do propósito. É sobre isso que nós vamos conversar agora, porque isso faz parte da descoberta do seu propósito. Existem pessoas que dizem serem protagonistas da sua história. Discurso. Elas apenas discursam. Na prática não é. Existem pessoas que têm convicção que elas não são protagonistas da sua história, mas se perguntam como eu faço para sair disso. É sobre isso que eu quero falar com você, lembrando que a nossa live não ficará gravada, mas você pode assistir ao replay se você estiver inscrito na maratona, se você estiver inscrito no mapa do propósito, tá certo? Então, lá na bio, você se inscreve, entra no grupo de WhatsApp e por lá o link vai ser enviado para você, tá bom? Lembrando que, sistemicamente, você deve obedecer princípios para não comprometer o que você mais deseja, que era exatamente se encontrar, fluir nesse propósito, tá certo? Bom, e você querendo fluir no propósito, não pegue esse link que está lá e compartilhe com quem não está participando do projeto, porque assim você compromete sua caminhada, tá bom? Vamos lá, aumente todas as suas expectativas, porque essa live será um divisor de águas na sua vida. Algumas pessoas vão se encontrar nessa live. E a minha equipe, em reunião comigo, nós decidimos colocar essa live exatamente na sexta-feira. Para quê? Para você passar o final de semana refletindo, o final de semana pensando, fazendo as atividades que nós vamos passar lá no grupo para você, para que você já comece a desatar no seu propósito, tá bom? Eu disse que existem pessoas que têm consciência que elas não estão gerindo sua vida. Existem outras que dizem, discursam serem protagonistas da sua história, mas elas na verdade não são. E aí eu começo lhe fazendo uma pergunta: como é que a gente compreende? Como é que a gente discerne se uma pessoa é protagonista da sua história ou não? Como é que eu sei se eu estou conduzindo a minha vida ou não? Eu quero enumerar alguns fatores, comentar bem rápido com você. Primeiro deles, você não é protagonista da sua história se você responsabiliza os outros pelo seu insucesso. Se você vive culpando os outros pelos seus infortúnios. Ah, eu estou nessa situação porque fulano me abandonou. Ah, eu estou nesta situação porque ninguém abriu portas para mim. Ah, eu estou nessa situação porque a cigana me enganou. Eu não tive sorte na vida militar. Ah, é porque o sapo não tem amortecedor. É porque... Para de dar desculpas. Para de responsabilizar os outros por aquilo que é responsabilidade sua. Sabe por que você não logra êxito? Porque você está culpando os outros daquilo que você precisava tomar uma decisão. Diante das decisões da vida, existem pessoas que esperam que os outros decidam por ela. Existem outros que esperam que os outros abram oportunidades para ela. Sabe por quê? Porque ela não tem coragem de enfrentar. Porque elas querem um caminho pronto.
porque elas querem uma resposta fácil, porque elas querem uma solução imediata. E como elas não estão dispostas a descobrir, a construir, a fazer, a iniciar, a dar o primeiro passo, elas ficam esperando que os outros façam algo por si. E quando os outros fazem e não dá certo, é porque fulano me abandonou, é porque fulano me deixou na casa da tristeza, no quarto da solidão, na cama da amargura, sem sono e com desespero. Para de culpar os outros. Pare de responsabilizar os outros. Segundo, sabe por que você não é protagonista da sua história? Porque o que os outros pensam acerca de você é mais importante do que o que você pensa acerca de si próprio. Você se conduz mais pelo que os outros dizem do que pelas suas convicções. O que os outros falam mexem com o teu emocional. O que os outros dizem te paralisa, te desestrutura emocionalmente. Sabe por quê? Porque você não tem convicção de quem você é. Se você sabe quem você é, se você tem convicção de quem você é, então o que os outros falam pode até ser considerado, pode até ser relevante, mas não é decisivo. Você sabe quem você é. Você sabe do que você pode. Você sabe do que você é capaz. Você sabe do que você fez. Então pare de valorizar, de hipervalorizar o que os outros falam e subestimar quem você é. Sabe uma outra coisa que me mostra que você não é protagonista da sua própria história? É quando você não manifesta suas opiniões e nem manifesta sua vontade com medo de contrariar os outros e com medo de ser mal interpretado. Se eu falar, ele vai se contrariar. Se eu falar, ela vai ficar chateada. E se eu disser, eu vou ser mal compreendido. Ei, cada um interpreta pelos olhos que tem. Cada um interpreta, não é baseado em quem você é no que ela é. Não é baseado no que você pensa, mas é na visão que ela tem de si mesma. Mas você não tem coragem de falar, você não tem coragem de se expressar, de manifestar sua vontade, porque você tem medo de contrariar os outros. O problema não é os outros, não são os outros, o problema é você. Deixa eu te dizer algo. Tudo que você deseja falar pode ser dito. Depende de duas coisas. Primeiro, da maneira que você fala. E do segundo, da habilidade de lidar com a resposta daquilo que você fala. Se você fala de forma prudente, se você fala de forma educada, se você fala de forma producente e a pessoa não quer aceitar a sua opinião, problema dela. Problema dela. Não importa se ela vai concordar ou não. Não importa se ela vai aceitar ou não, você não sendo indelicado, você não sendo indiscreto, você falando de forma producente, se ela discorda é a opinião dela, se ela discorda é o sentimento dela, e daí? Ou essa pessoa constrói um entendimento com você, ou entre ela e você, prefira você. Se você não tiver esse entendimento, você vai viver em função dos outros. Você não vai viver em função de si mesmo. Você vai viver em função da opinião dos outros e não vai viver em função de si mesmo. E olhe para cá, se você vive pela opinião dos outros, então aceite qualquer resultado. Se você vive pela
opinião dos outros, se você vive esperando que os outros falam, esperando que os outros concordem com você, e você tem medo de discordar, então aceite o resultado que vir. Você não vai construir uma história, você vai ser o resultado da vontade dos outros. Mas não há nada ruim que não possa piorar. Você não é protagonista da sua história quando você fica esperando que um dia as coisas vão mudar. Você fica esperando que um dia as coisas vão acontecer. E aqui me perdoe a franqueza. Tem muita gente se escondendo no ambiente da fé para não manifestar a sua covardia. Desculpa aí, tá? Mas eu vou repetir. Tem muita gente se escondendo no ambiente da fé para não manifestar o covarde, a covarde que você é. Eu entreguei para Deus. Está nas mãos de Deus. Eu estou esperando que Deus faça algo. Eu estou crendo no milagre. Não, você não está esperando em Deus, não. Porque Deus está te dando direção, Deus está te dando orientação, mas você continua se escondendo na fé para não mostrar que você é o covarde que você é. Para você não manifestar que você é a covarde que você é. Então você fica com a desculpa de que está esperando em Deus, quando Deus está sinalizando, quando Deus está te dando direção, quando Deus está te dando oportunidades, mas você é tão covarde que não tem coragem de assumir, que você não assume sua própria vida, que você não assume sua própria história. Fica esperando acontecer. Não porque Deus me prometeu. Ei, Deus promete sim. Eu sei que Deus abre portas sim. Só que Deus está sinalizando há tanto tempo na tua direção e você quer que Ele faça por você aquilo que só você pode fazer. Então, para de dar desculpa e pare de ser hipócrita. Eu estou esperando em Deus. Não. Você é covarde. Você não tem coragem de encarar sua própria história e fica responsabilizando Deus. Sabe qual é o problema? Você não gerencia a sua vida. Ou tua vida está sendo gerenciada pelos outros, ou pelas circunstâncias. Quem tem a sua vida dirigida pelos outros, esperando a decisão dos outros, quando você tem uma vida esperando o que os outros falam, o que os outros dizem, o que os outros aprovam, o que os outros concordam, então você não dirige sua história, você vive na contramão dela. E se você vive pelo humor das circunstâncias, então você é corpo de bombeiro, vive apagando fogueira. Vive apagando incêndio. Vive resolvendo problemas. E olhe para cá, a mesma energia que você gasta para resolver um problema é a mesma que você gasta para conquistar um propósito. O problema é que você não tem como conquistar o propósito. Você vive apagando incêndio. Por quê? Porque você não decide sua vida. Você deixa que as circunstâncias te conduzam. Então, para de dar desculpas. Para de discurso. Sabe como é que eu sei que uma pessoa é protagonista da sua vida ou não? Não é pelo que ela fala, é pelo resultado que ela manifesta. Falar é fácil, me mostra o resultado. Discursar é fácil, me mostra o resultado. Mas tem uma luz no fim do túnel. Tem uma esperança. Tem uma saída. E eu vou te dar algumas lições que eu quero que você pense o final de semana inteiro.
Primeiro, seja honesto com você. Assuma. Se você não tem algo para mostrar, você só tem discurso. Se você só tem desculpas, você está responsabilizando os outros. Se você vive apagando o incêndio, então você é conduzido pelas circunstâncias. Se você de fato quer mudanças, primeiro assuma. Admita. Eu admito. Quando você faz isso, você começa a mudar aqui, mentalidade. Você começa a mudar entendimento. Admita. Eu preciso mudar. Eu preciso ser protagonista da minha história. Segunda coisa, identifique suas necessidades emocionais. Necessidade de aprovação, necessidade de validação. Identifique o que te trava a assumir o protagonismo da sua história. Por que você está dependendo de alguém para fazer algo por você? Por que você está dependendo da resposta de alguém para você ser você? Deixa eu te falar algo. Eu quero que você repita isso aí. Eu quero que você escreva isso aí. Eu dependo de Deus e eu conto com as pessoas. Você deve depender apenas de Deus. Mas das pessoas você vai contar. Você não vai depender delas. Eu quero que você escreva isso. Quero que você repita isso no comentário. Eu dependo de Deus e eu conto com as pessoas. Sabe por que o teu casamento foi destruído? Sabe por que você ainda não se resolveu emocionalmente? Sabe por que você ainda não se resolveu profissionalmente? Sabe por que você ainda não se resolveu financeiramente? Porque você está dependendo de alguém fazer algo por você. Não. Dependa de Deus. Conte com as pessoas, mas tenha iniciativa própria. Reconheça isso. Identifique isso. Terceira lição. Não queira resposta rápida. Crie um plano de construção desta independência. Se você quer uma resposta rápida, é porque você continua querendo justificar os erros que você cometeu. Você continua querendo dar a famosa volta por cima. Não queira uma resposta rápida. As respostas, elas precisam ser construídas. E essa construção, ela leva tempo. Você não pode esperar uma resposta rápida para um erro que você cometeu a vida toda. Bueno, mas construir esse plano, bueno, é muito difícil. Como é que eu faço? Primeiro, no decorrer do mapa, eu vou estar te dando cada dia uma instrução e um testemunho, uma instrução e um depoimento. Mas eu quero que você guarde dia 13. Se você conseguiu criar um plano, dia 13 você vai ampliar esse plano. Se você não conseguiu criar esse plano, dia 13 você terá um direcionamento de como você construir e como você alcançar esse plano. Então, continuando, desenvolva autocontrole. Sabe por quê? Porque você vai ser
tentado a voltar aos velhos hábitos. Você vai ser tentado a responsabilizar os outros. Você vai ser tentado a culpar as circunstâncias. Você vai ser tentado a fugir da responsabilidade. Então você precisa de autocontrole. Sabe aquela pessoa que você está culpando ela a vida toda? Sabe? Ela não é culpada, não. Eu não estou dizendo que o que ela fez é correto. Eu não estou validando o que ela fez, o que ela disse, o que aconteceu. Errado é você que está sentado em cima do toco, chorando as pitangas pelo que a pessoa fez com você. E não assume sua própria história. Não é protagonista da sua própria história. Então, tenha autocontrole. Controle seus pensamentos. Administre seus sentimentos, que você mudará os seus resultados. Eu vou repetir. Controle seus pensamentos. Administre seus sentimentos, que você mudará os seus resultados. Mais um item. Aprenda a dizer não aos outros e a dizer sim a você mesmo. Na escala de valores, em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está você, em terceiro lugar está sua família. E aí as coisas se prosseguem. O problema é que você coloca as pessoas acima de você. Você termina valorizando mais o que os outros dizem do que o que você diz. E você não tem coragem de dizer não. Gente, se você tem direção de Deus na sua vida, vá em frente. Por mais que as pessoas estejam te dizendo não, não importa. Você tem uma direção. Você tem convicção. Caminhe. Em último lugar, reconheça o seu valor. Você não pode depender do valor que as pessoas te dão. Você tem que reconhecer o valor que você tem. Como você terá resultados financeiros se você não sabe valorizar a si mesmo? Como você quer que as pessoas valorizem o que você faz se você não se dá valor? Como você quer que as pessoas te amem se você não tem amor próprio? Consegue compreender isso? Consegue entender isso? Quem depende do amor das pessoas é porque não aprendeu a amar a si próprio. Se você compreende o amor de Deus e você tem amor próprio, escute isso, você não depende do amor das pessoas, você desfruta do amor das pessoas. Em primeiro lugar, ame a Deus, porque tenha absoluta certeza, Deus já te ama. Em segundo lugar, ame a si mesmo. Porque você não dependerá do amor das pessoas. Você desfrutará do amor das pessoas. Quem não consegue dar valor a si próprio, não terá o valor de ninguém. E quem não consegue amar a si próprio, não merece o amor de ninguém.
Quem não consegue valorizar a si próprio, não saberá dar valor aos seus sonhos, às suas conquistas, ao seu trabalho. Se você amar a si próprio, que é o que diz a Bíblia, em primeiro lugar Deus, em segundo você tem que amar o próximo como a si mesmo, o referencial é você. Então pare de dar mais valor aos outros do que a você. Pare de dar mais valor ao que os outros são e o que os outros fazem do que quem você é. Se você fizer isso, então você começa a descortinar o teu propósito. Sabe por quê? Porque o teu propósito não está nos outros. O teu propósito está em si, em você mesmo. Eu espero que você tenha entendido isso. E eu quero te dizer que essa caminhada tem sido muito prazerosa. Conversar com a Luana, ouvir o depoimento de uma pessoa que teve uma vida destruída e restaurada quando ela descobriu a si própria. Depois conversar com você que no mapa do propósito você precisa ser protagonista da sua própria história. Conversar com o Dr. Rogério e ver nele o feedback de uma pessoa que se destravou, que venceu seus limites, que venceu suas adversidades, suas crenças limitantes, e hoje vende o seu serviço, inclusive a mim. E agora, te fazendo entender que você precisa sair do papel de coadjuvante e fazer de você o ator principal da sua própria história. Isso é começar a abrir o entendimento para caminhar no seu propósito. Eu não quero que você seja apenas um espectador. Não. Eu quero que você construa a sua história. E eu vou te passar uma atividade agora, lá no grupo VIP, para você desenvolver esse final de semana. Porque na segunda-feira eu vou entrar cantando pneu. Nós vamos ter uma pausa amanhã e depois. Na segunda-feira eu retorno cantando pneu. E do que eu vou fazer segunda-feira, só vai fazer sentido para você se você fizer as atividades do final de semana. Tá certo?